Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é terça-feira, dia 17 de junho de 2025. Iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Começando aqui com o índice Bovespa, ele fechou essa terça-feira com uma leve queda de 0,30%. Cotado a 138.840 pontos. Apesar dessa queda de hoje, mantém a tendência de alta, tá? A média móvel de 9 períodos está virado para cima. Então ainda tem chances aí de haver o rompimento, né, dessa região aqui dos 140 mil pontos. Embora o índice tenha algumas vezes, né, alguns dias aí, rompido, né, a região de 140 mil, em nenhum momento ele fechou acima de 140 mil, né? Ele fechou aqui um pouquinho acima no dia 20 de maio, tá? Mas ele não chegou aí a patamares muito acima dos 140 mil, né? Então ainda tem chance de socorrer nos próximos dias. Vai depender, obviamente, do humor do mercado, né? E principalmente em se tratando de curto prazo, né? Com a situação ali envolvendo o Israel e o Irã, né? E possivelmente aí o envolvimento dos Estados Unidos no conflito, né? Então isso pode dar uma bagunçada nos mercados no curto prazo aí, fazendo com que o índice não rompa para essas regiões dos 140 mil pontos, né? Mas vamos seguir de olho, né? O mercado é muito dinâmico e ele não é previsível também, né? Indo aqui para os ativos da nossa carteira do canal, começando com o Banco do Brasil, fechou com uma leve queda de 0,36%, cotado a R$ 21,90. Então, após 3 dias seguidos de alta, né, hoje o Banco do Brasil deu uma leve queda, mas a média móvel de 9 períodos virou para baixo novamente, mas assim, ainda não perdeu, né, esse esboço aí de uma recuperação, tá? Ele só mudaria de cenário, né, e passaria realmente a cair novamente se ele perder esse fundo aqui, né, dos R$ 21,04, tá? Então pode ter sido apenas uma pequena correção, né, a voltar a subir aí nos próximos dias. Vamos seguir de olho, né? O Banco do Brasil pode ter feito fundo aqui, tá? Então seria importante, né, isso para a recuperação da nossa carteira. Meu preço médio aqui em Banco do Brasil está em R$ 26,14. Indo para o Banrisul, fechou o dia de hoje estável, tá? Cotado a R$ 11,87. Ele abriu com um pequeno gap de baixa, mas subiu ao longo do dia, tá? Fechando aí no 0 a 0 em relação ao dia de ontem. Tendência em Banrisul permanece de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. Vamos ver se ele consegue, né, romper essa região dos R$ 12 aí nos próximos dias. Tá? Para ele voltar para esses patamares aqui, né? Ele já não frequenta há algum tempo. Meu preço médio está em R$ 10,37. Então, estou tendo lucro aqui nessa operação. Indo agora para o Bradesco. O Bradesco tá uma maravilha, né? O Bradesco não tem decepcionado aí nas últimas semanas, né? Fechou em alta de 1,5%, cotado a R$ 16,89. Então ele fechou acima, né, da região dos 16,79, que era uma região de resistência, tá? Então houve o rompimento, né? Fechou inclusive na máxima do dia. Exatamente. Então
a Bradesco agora tem um caminho aberto, né, para ir buscar novos patamares. Se não estou enganado, se a gente olhar no histórico aqui, a próxima região de resistência aqui em Bradesco é justamente, né, na região aqui dos R$ 17,01, que é esse topo aqui, né, que ocorreu no dia 1º de novembro de 2022. Tá? Então, já vamos fazer a marcação aqui, que essa região já se transforma automaticamente, né, numa região de resistência a ser batida aí, né, pelo Bradesco. Vamos ver, tomara que ele consiga, né, romper novamente mais uma resistência aí em intervalo curto de períodos, né, para buscar novos patamares aí. Tendência de alta, obviamente, né, a média móvel de 9 períodos virado para cima. Meu preço médio aqui em Bradesco está lá embaixo, né, R$ 11,37. Então, estou tendo um lucro aqui gigantesco, né, nessa operação. Banco BMG. Fechou com uma leve queda de 0,27%, cotada a R$ 3,69. O Banco BMG está numa região de congestão, né? Inclusive, nas últimas semanas ele vem oscilando numa região aqui, num range bem curto, né? Média móvel de 9 períodos estável. Então, está sem direção, não tem muito o que a gente analisar aqui. Meu preço médio está em R$ 3,85. Então, estou tendo um pequeno prejuízo aqui nessa operação, né? Eu acho que só vale a torcida, né, para os preços se segurarem, né, na média móvel de 200 períodos, que é essa linha branca aqui, para ele não perder essa região, né? E se ele perder essa região de suporte, aí ele poderia vir cair, né? Ter uma queda mais significativa, aí o que seria ruim aqui para nós, né? E Banco ABC Brasil fechou em queda de 0,79%, cotada a R$ 21,23. Média móvel de 9 períodos estável, né? Então ontem ele virou para cima, né? E hoje se manteve estável. Então ainda não perdeu, né, a tendência de alta que se iniciou ontem. Vamos torcer para que haja uma recuperação, né, no dia de amanhã e os preços voltem a subir novamente. A gente tentar aqui, né, pelo menos buscar novamente a região aqui do nosso preço médio, que atualmente está em R$ 21,64. A gente está tendo um pequeno prejuízo aqui nessa operação. O papel também vem oscilando, né, nessa região aqui desde o início do mês. Vamos seguir de olho, tá? O papel está meio enroscado aí nas últimas 2, 3 semanas. Tomara que nos próximos dias ele consiga, né, romper essa região para cima para buscar a região ali dos 22, 22,20. Na planilha de controle aqui dos ativos da carteira, considerando o fechamento do dia de hoje, estou tendo um prejuízo aqui de 16% em Banco do Brasil, 4% em Banco BMG e 1% em Banco ABC Brasil. Em relação aos lucros, estou tendo um lucro de 48% em Bradesco, um lucro bastante significativo, né? E 14% de lucro em Banrisul. No geral, a carteira está tendo uma performance negativa, né? Um prejuízo de 7%, equivalente a R$ 283, principalmente em função, né, dos resultados aí do Banco do Brasil, né, que puxaram a carteira para baixo, tendo em vista que o Banco do Brasil é o nosso, compõe, né, a maior parte dos ativos da carteira do canal. Contabilizando os proventos recebidos pelas empresas, eu vou ter a rentabilidade, tá? Então, na parte negativa, estou tendo uma rentabilidade aqui de menos 10% em Banco do Brasil, menos 1% em Banco BMG e menos 1% em Banco ABC Brasil.
Já em relação à parte positiva, estou tendo aqui uma rentabilidade de quase 49% em Bradesco, né? E 17% em Banrisul. No geral, a carteira está tendo uma rentabilidade aí negativa, né, de 2,5%, que dá R$ 102 negativos aí de rentabilidade, né, para a carteira aqui do canal. Então, no dia de hoje, o patrimônio da carteira ficou em R$ 3.756,23, que dá uma perda de R$ 5,32 em relação ao dia de ontem, representando aí uma variação negativa de 0,14%. Já o Ibovespa caiu no dia de hoje 0,30%. Então, hoje, a carteira do canal teve uma performance positiva, né? Comparando aí com o índice Ibovespa, na casa aí do 0,16%. Então, apesar da carteira ter caído no dia de hoje, né? Pelo menos caiu menos que o índice Ibovespa. Então, dos males o menor, né? E também é importante destacar aqui, né? Foi o terceiro dia seguido que a carteira do canal bate, né, o índice Ibovespa. Esses últimos 3 dias a carteira se valorizou 0,89%, né, na comparação com o índice Ibovespa, né, que subiu 0,76%. Então, pelo menos a carteira do canal está começando a trazer alguns resultados positivos após essa sequência de quedas, né? E a gente está conseguindo novamente, devagarinho, e tendo uma performance melhor que o índice aí nesses últimos dias, né? O que lá na frente vai fazer uma diferença grande aqui para o resultado da nossa carteira frente ao índice Bovespa. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui, até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.